tarde a todas e a todos, meu nome é Arthur Dias e a gente está começando agora mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Hoje a gente vai fazer um debate muito importante, esse é o programa que está sendo gravado e ele vem na sequência de um debate muito importante que nós fizemos aqui na sede da ADUF, que tem como tema reforma administrativa e a destruição do serviço público. Antes de apresentar os nossos convidados, vou dar nosso tradicional informe aqui. O primeiro e único, na verdade, é dizer que o nosso tradicional baile da ADUFG está chegando, está com data marcada. Ele vai acontecer no dia 22 de novembro, a partir das 21 horas, no Memorato Eventos, localizado ali na Avenida Francisco de Melo, número 1360, Vila Rosa, em Goiânia. Os ingressos já podem ser adquiridos no preço de R$100 para professores sindicalizados e seus dependentes e de R$200 para convidados. Para mais informações, entra no site da ADUF ou entre em contato pelo telefone 62-3202-1280. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. O primeiro deles é o Vladimir Nepomuceno, ele que é especialista em processo legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, sócio-diretor da VN1 Assessoria e Consultoria, servidor público federal aposentado. Ele atuou como dirigente sindical, diretor do DIEESE e do DIAP, foi também diretor de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, onde integrou a equipe de negociação com entidades representativas dos servidores. Boa tarde, Vladimir, tudo bem? Boa tarde, Arthur, tudo bem. Próxima convidada nossa também, que já é da casa, a professora Giovana Reis. Ela que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, graduada em Pedagogia, mestrado e doutorado, todos aqui na UFG, especialista em psicopedagogia, também aqui na instituição, e hoje está presidenta do nosso sindicato. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos lá para mais um pod. Por último, mas não menos importante, o Elias. O Elias aqui, para quem não sabe, acho que depois de mim é o que mais apareceu nesse podcast aqui, já veio aqui umas 40 vezes. Dr. Elias Menta Macedo, ele que é graduado em Direito pela UFG, especialista em Prática Trabalhista e Previdenciária pela UCAM, mestre e doutorando em Direitos Humanos pela UFG e assessor jurídico aqui do ADUFG Sindicato. Boa tarde, Elias, tudo bem? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, professora Giovana, Vladimir, nossa audiência. E só porque ainda está na fase de informes, lembrar que a assessoria jurídica, em hipótese alguma, vai solicitar qualquer tipo de valor. Então, tem esse karma do golpe, do falso advogado, não caiam. Sempre que tiverem dúvidas, por favor, contactem o sindicato. E a praxe é não fazer nenhum tipo de pagamento sem ter absoluta certeza do que está fazendo. Muito obrigado. Então, para reforçar isso aqui, a gente vai colocar na tela o número. Qualquer dúvida, qualquer mensagem estranha que você receber, entre em contato no número que está na tela para evitar, porque isso é uma praga. Nós temos muitos professores que estão caindo em golpes do falso advogado aqui e tomando muito prejuízo. Então, vamos ser especialmente precavidos. Para começar a nossa conversa, a gente fez aqui mais ou menos uns ganchos e eu queria começar, na verdade, pelo último que nós conversamos, que é sobre a questão do GT no Congresso. Essa reforma, teve um GT que foi criado ali para o final do mês de maio e tinha um prazo ali de 45 dias de fazer audiências públicas. Agora, muitos deputados, entre eles a própria Alice Portugal, que estava fazendo parte do GT, fala que esse documento que foi apresentado agora em outubro não foi discutido pelo GT. Você que estava lá perto, Vladimir, como é que você viu isso? O que foi esse GT, na verdade? Antes da gente entrar no tema, no mérito da reforma. Não, a história do GT é simples. Esse tipo de GT formalmente não existe na Câmara, não consta do regimento interno. Mas é possível de ser criado quando ou o presidente da Câmara ou o presidente de alguma comissão necessita que se aprofunde o debate, a discussão sobre um determinado tema, que percebe ou o tema é polêmico ou falta conhecimento, precisa conversar um pouco mais. Então o presidente da Câmara criou esse GT com uma representação que a gente chama lá de linear, com um deputado de cada um dos partidos que tem na casa, 18 no caso,
e ficou com a tarefa de discutir o que seria uma proposta de reforma administrativa. O GT, na verdade, pouco se reuniu, fez várias audiências públicas, no total de 7, onde em 2 tiveram presença entidades sindicais de servidores públicos, algumas levaram contribuições por escrito, outras enviaram por e-mail, e, no entanto, a única coisa que se viu foi 2 ou 3 deputados desse GT que defendiam uma proposta de criação de uma reforma administrativa se juntaram com assessores de grandes corporações empresariais, incluindo o mercado financeiro, construíram uma proposta sem conversar com mais ninguém do GT. 100% dos deputados da base do governo federal, PT, PCdoB, PSB, PV, PDT e mais Solidariedade, ninguém foi ouvido sobre nada. Não foi dado a esses deputados, e eles eram metade do grupo. Eles não receberam os documentos, não viram. O que viram foi aquilo que todo mundo viu, porque ficou público por outros motivos, divulgado de outras formas. Inclusive havia deputado que falava: eu não acredito que isso aqui seja oficial, porque no grupo não apareceu. E o que apareceu no final foi um relatório escrito por um grupo de assessores de instituições privadas, com alguns técnicos da Câmara dos Deputados que assessoram deputado Zé Trovão, deputado Pedro Paulo e alguns desse grupinho menor, e soltaram, como se fosse um relatório feito pelo GT. Não por acaso, o relatório não tem assinatura de metade dos deputados, aliás, de mais da metade, porque mesmo alguns da oposição também não foram ouvidos. Então veio o famoso pacote pronto, tira uma foto com um grupo grande e diz: ó, todo mundo aqui participou, quando na verdade não houve nenhuma participação. O que as entidades disseram nas audiências públicas não foi nada aproveitado, nenhum documento foi discutido como contribuição. O que vocês acham no GT do que está sendo proposto pelas entidades? Nada disso aconteceu. Então foi um GT falso, que pelo próprio documento que criou o GT teria se encerrado oficialmente 45 dias depois, e o deputado Pedro Paulo continuava dizendo que o GT está fazendo isso, está fazendo aquilo, como o GT oficialmente já tinha encerrado. E eu ouvi de alguns deputados, como você lembrou, deputada Alice Portugal, deputada professora Luciene, deputado Pedro Czai e outros deputados da base do governo, de partidos diferentes, todos falaram: nós não assinamos porque nós não vimos este documento, nós não lemos este documento, não temos conhecimento de nada do que está ali. Inclusive, eu li o documento antes de alguns deputados, e eu nem funcionário da Câmara eu sou. Porque me mandaram pela internet. Então, não dá para dizer que foi um projeto feito nem pelo Congresso, não dá para dizer que foi um projeto feito pelos parlamentares. É um projeto feito por assessores e que sequer passou pelo debate, pelo debate dentro dos... Na verdade, ele foi redigido por esse grupo de assessores, e nesse grupo tinha pessoas ligadas a instituições do setor privado, inclusive instituições que dão assessoria para prefeituras, para governos estaduais. É um pessoal mais conservador, mais ligado realmente ao interesse privado. Então, pessoas dessas instituições com alguns assessores de deputados escolhidos a dedo para fazer o texto. Agora, em que fonte eles beberam para construir esse texto? Em documentos encaminhados pela Confederação Nacional da Indústria, Confederação do Comércio, Confederação dos Transportes, Confederação do Mercado Financeiro, todas as confederações grandes do empresariado brasileiro, mais a Confederação do Mercado Financeiro. Eu acho que essa é uma parte importante, porque diz bem a que veio essa proposta de reforma, né? Para que ela está servindo, para quem, aos interesses de quem que ela está servindo, né? A gente está aqui também, a professora Giovana, que queria fazer uma pergunta sobre a questão da estabilidade do RJU, né, professora? Antes de eu fazer a minha pergunta aqui, eu queria falar um pouco sobre essa situação que você coloca aqui, né? Acho que, Vladimir,
essa informação de onde surge a proposta, para a gente, eu acho que é muito importante para a gente, inclusive, entender como que essa proposta se constituiu e a força que ela vai ter ou não de desenvolvimento no próprio Congresso Nacional. Eu acho que esses setores vêm, desde o início da década de 90, de certa forma, tentando fazer essa reforma do Estado, iniciada lá no período do Fernando Collor de Mello e que ainda não foi concluída. Então, acho que é mais um momento, acho que é mais um capítulo da história, mais um momento em que esse processo, que eles vão tentar fazer com que o Estado brasileiro passe por uma reformulação drástica. E a principal mudança, talvez, na minha perspectiva, é acabar com o máximo possível de atendimento público para a população. Você transformar tudo o que hoje a população tem acesso de forma pública, passar para a iniciativa privada fazer a gerência e o atendimento. Então, assim, eu acho que isso, só daí, eu acho que já é um elemento para nos alertar a perversidade da proposta. Eu acho que isso é muito significativo. E o que me assusta, ou não sei se assusta, o que me incomoda é o quanto que isso não está sendo visto pela maior parte, pelas pessoas que vão sofrer os maiores prejuízos se essa reforma tiver sucesso no seu andamento, Então, isso realmente é muito, muito preocupante. Mas aí, enfim, trazendo para a questão que eu pensei aqui para a gente conversar um pouco, há pouco tempo atrás, o Supremo deu um veredito, por assim dizer, a respeito da questão do regime jurídico único, e que, do nosso ponto de vista, foi um elemento que agrava, de certa maneira, a situação hoje colocada para a gente do desafio de tentar desmontar essa proposta de reforma administrativa. Então, nós já tivemos uma derrota inicial, quando o Supremo revê, de certa forma, ou acaba, entre aspas, com o regime jurídico único. Isso tem rebatimento na discussão ou no debate e na configuração da própria proposta no relatório ou da reforma. Então, assim, eu queria que você pudesse ajudar os nossos ouvintes, de certa forma. É ouvintes mesmo que falam, gente? Ouvintes, telespectadores, seguidores, enfim. Que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast compreenda como que essas duas coisas se articulam e a perversidade de tudo isso, Na verdade, eu acho que você já mostrou um pouco do que aconteceu, porque a reforma administrativa, ela é uma iniciativa da classe empresarial, do mercado financeiro e de setores mais conservadores da sociedade que não entendem como correto, o que para mim, para muita gente é fundamental, que é o Estado dar condições mínimas de uma vida decente para a população. E essa história começou quando a proposta vitoriosa na Constituinte foi a construção de um Estado do bem-estar social, propondo saúde, educação, pesquisa científica, assistência social, trabalho, emprego, moradia, uma renda mínima de suporte para quem precisa, ou seja, uma série de iniciativas baseadas na gestão do Estado com dinheiro da população que o Estado arrecada. E essa proposta vencedora desagradou esses setores. Então, mal foi promulgada a Constituição em 88, eles já começaram a se organizar. E aí, quando a gente fala das grandes corporações empresariais, a gente não pode esquecer de uma que, apesar de não estar assinando esse documento, tem parte fundamental na construção e na divulgação, que são os empresários do meio de comunicação de massa. Com certeza. Seja televisão, rádio,
agora redes sociais. Você não pega um celular sem ver um apresentador de telejornal num videozinho curto, vertical, um modelo que sai nas redes sociais. E esse povo vem fazendo uma campanha desde aquela época contra nós. Foi com o apoio desses setores que a população enganada elegeu Collor de Mello, com a campanha contra os Marajás. Ele foi conhecido em 1989 como presidente caçador de Marajás. É verdade. Qual era a ideia a partir dali? Desfazer o que nós conseguimos construir a favor do povo. Então a reforma começa logo depois da Constituição promulgada em 88 e vem até hoje. E eles fazem o quê? Em determinados momentos, quando eles percebem uma conjuntura favorável, eles avançam. Isso. Chega numa hora que não dá para avançar mais, eles param, se reorganizam e num outro momento avançam adiante. Então, o Collor fez o quê? Demitiu servidores, fechou estatais a rodo. Até hoje tem gente que não conseguiu recuperar as suas perdas de um processo de demissão que foi dada pelo Supremo como ilegal. E nós estamos falando de uma coisa de 35 anos atrás. Então, o que a gente viu agora foi, nós conseguimos impedir que tudo fosse desmontado num primeiro momento. Não por acaso, a proposta de reforma administrativa de Fernando Henrique levou 5 anos tramitando no Congresso. E quando foi aprovada, num golpe dado na apresentação da votação do primeiro turno para o segundo, nós conseguimos no primeiro turno que o texto dissesse que servidores públicos federais teriam um único regime jurídico. Nos estados, cada um único regime jurídico e assim nas prefeituras. Eles mudaram o texto sem que passasse pela negociação do Congresso e apresentaram como uma emenda de plenário no segundo turno, ou seja, uma coisa que não é permitida. E aí nós conseguimos mobilizar 4 partidos políticos na época, o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT, e entramos com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, que ganhou o número 2035. E conseguimos uma liminar no ano 2000. 2 anos após o embate no Congresso, nós conseguimos essa liminar. E nós mostramos na prática que tem que ser um regime jurídico único, para que os direitos sejam iguais para todos os servidores, as obrigações também. Se tiver vantagem, que seja para todos. Por exemplo, a jornada de trabalho no regime jurídico é definida igual para todos. Direitos de auxílio alimentação, moradia, qualquer coisa que está no texto é para todo mundo. Enquanto que a classe empresarial que foi derrotada na Constituinte não queria isso, eles não queriam um regime jurídico para todo o funcionalismo, e sim uma coisa exclusiva para poucas carreiras e o restante que fosse seletista, que fosse trabalhador temporário, terceirizado e tudo mais. Por 25 anos nós conseguimos manter essa vitória no Supremo. E num processo de muita pressão do empresariado sobre o Supremo, essa ação 2035 foi votada no final do ano passado, às vésperas de completar 25 anos, e nós fomos derrotados. Com isso, o regime jurídico existente continua existindo, mas deixa de ser único. Permite que um gestor, seja federal, estadual, municipal, crie outros regimes. Por exemplo, eu não quero dar os mesmos direitos para os atuais servidores. No novo regime eu dou menos. Eu quero aumentar as obrigações. No novo regime eu dou mais. Então, eles têm na mão agora a autorização do Supremo para criar quantos regimes jurídicos quiserem. Tanto um que a gente chama de vertical, que pega todas as carreiras do funcionalismo, como um que a gente chama de horizontal, que é o seguinte: eu posso criar um regime jurídico só para a educação, um outro regime jurídico só para a saúde, um outro regime jurídico só para servidores do judiciário, e assim vai, com salários diferentes, com desenvolvimento diferente, com direitos diferentes, cada um diferente do outro, quando nós tínhamos conseguido, com muita luta, unificar o conjunto dos servidores. Então, nós, inclusive não sou eu sozinho que digo, nós já tivemos a primeira derrota na reforma administrativa com essa decisão do Supremo no final de 2024. Isso significa que nós vamos enfrentar, a partir daí, o restante da proposta de reforma, porque um pedaço eles já levaram sem precisar de aprovar nada no Congresso.
E é de uma maldade, né? Sei, assim, eu falo maldade, mas na verdade, assim, é a intencionalidade de destruição. Você fragmenta, né? Você criar a possibilidade de você fragmentar os regimes de contratação. Com isso, você também, do ponto de vista deles, você ganha duplamente, porque você também elimina a possibilidade dessas carreiras ou dessas pessoas se juntarem em lutas coletivas, em lutas, inclusive do ponto de vista sindical mesmo. Então, assim, é de uma perversidade enorme, né? Que faz parte mesmo do horizonte de desmonte da organização dos trabalhadores. Colabora muito com isso, né? Para além das outras questões de manipulação que os executivos poderão fazer nos processos de contratação e utilizar isso, né, como mecanismo de pressão, né? Você pode ter benefícios para um regime e para outro não. Além de tudo isso, você ainda consegue atingir a organização dos trabalhadores de forma... Enfraquece a luta. A ideia é de dividir para poder atacar, né? A culpa disso é de Maquiavel, que ensinou isso para esse povo. Mas tem umas observações assim que me chamam a atenção e só para fazer um registro, porque estamos falando hoje 10/11 e hoje é aniversário de um grande amigo nosso, né, Luiz Fernando Silva. Então, só para ficar registrado, nossos parabéns ao querido Fernandinho. Esse movimento que nós notamos hoje na reforma administrativa, ele é muito semelhante ao que aconteceu na reforma trabalhista, né? São os mesmos agentes se movimentando, e é claro que agora é muito mais complexo, porque uma emenda constitucional exige um rito e um quórum diferenciado, mas naquela ideia da pinguela para o passado, aquela ideia do Temer, era esse mesmo grupo que não teve em alguns momentos a coragem de tirar nem os timbres, porque algumas das informações que chegavam timbradas das confederações. Então o negócio é absurdo. E esse movimento, e eu acho que o Vladimir é muito feliz de poder ter acompanhado a história vivendo, né, lá dentro a luta, porque enquanto 88 muitos estavam comemorando, no dia 2 eles já estavam se organizando para poder ver aonde que iam mexer. E dali para frente são diversas emendas. Se a gente pegar a reforma trabalhista, várias reformas, emenda constitucional para mudar direitos de aposentadoria também, nós temos dezenas de reformas. A questão do Fernando Henrique foi suspensa pelo Supremo. Ela também foi suspensa naquele contexto da época, que não vigora mais. E esse movimento do Supremo, com decisões bastante complexas, principalmente no que tange a terceirização de atividade fim, atividade meio, já tinha desidratado o RJU como nós conhecemos ele na criação da 8.112. O RJU ele já vinha sofrendo com exposições a OS, parcerias público-privadas. Então o pessoal da saúde já sofre isso há muito tempo e vem a covardia, né? Acho que há 3 anos atrás estava dizendo vamos bater palma ao pessoal da saúde, e agora nós já estamos dizendo o contrário, dizendo não, contrata de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, põe provisório com vínculo, que é aquilo que a proposta prevê. E o Pedro Paulo, que é um deputado complexo, vamos colocar assim, ele se aproveita muito do discurso que ele está dizendo, olha, nós não vamos mexer no RJU. É claro que não vai, o Supremo já mexeu, só se for doido. E essa que é a expectativa que a gente poderia ter de um ponto de vista sindical, de uma reforma administrativa que volte as coisas para o lugar, né? Uma reforma que traga de volta o RJU, que dê condições de trabalho, porque quando a gente muda essa ideia de política de Estado para uma estrutura mais de política de governo, ao fim e ao cabo, quem vai sofrer na ponta, e esse eu acho que é o discurso que os sindicatos têm que alinhar para que isso chegue na população, é o efeito prático. Menos ambulância, menos servidor no posto de saúde, remédio que vai custar dinheiro, e aí os exemplos vão ao infinito, porque nós temos uma gama que, por mais que seja complexa, acho que todo mundo que precisou de saúde na pandemia não foi lá na Rede D'Or, não foi no Einstein, não foi nos grandes hospitais. Todo mundo que precisou, a ambulância que chegava em casa era do SUS. Aliás, tem um monte de denúncias da Rede D'Or relacionada com o tratamento desenvolvido no período da pandemia, né? Então, assim, é muito pelo contrário, né? Acho que a gente... eu acho que essa, para mim, é uma imagem muito nítida. Se nós tivemos
essa quantidade de milhares, de milhões de brasileiros que foram mortos durante o período da pandemia, sem a existência do SUS, esses números seriam dobrados ou às vezes até triplicados, né? Então, assim, é muito grave, de fato. E né? sem uma política de assistência social minimamente razoável, que eu não estou nem dizendo que a gente avançou na promessa constitucional, acho que a Constituição ainda é um neném e está muito, muito judiada. Pelo menos as pessoas tinham algum elemento para comida, né, para despesa básica, algum tipo de estrutura do Estado que segurou. Porque se o Estado fosse ausente, igual é em outras localidades, com o tipo de população que nós temos, as extratações que são próprias, a tragédia que foi seria uma tragédia de proporções assim, muito maiores ainda, que o governo tenha se omitido com vacina, tenha feito tudo que deu para fazer para atrapalhar. Em contrapartida, nós tínhamos pessoas muito sérias que conseguiam avançar na luta. E o dado objetivo é que, inclusive, a enfermagem, por conta disso, ela consegue um piso que está em debate agora no Supremo, né? Porque tudo aquilo que avança é questionado depois. Não, e uma coisa que eu acho que é importante quando a gente usa como exemplo a saúde, eu acho que a gente precisa também manter o resgate do atendimento à necessidade da população de forma indireta. Sim. Por quê? Graças ao Instituto Butantan, graças à Fundação Oswaldo Cruz, disparou a velocidade da elaboração de novas vacinas, produção de novas vacinas, distribuição, senão a gente ia ficar a vida inteira dependendo de laboratórios privados internacionais que cobram fortunas por determinados medicamentos. A utilização pelo Estado, com o aval do Ministério da Saúde e da Anvisa, de quebra de patentes de medicamentos que são fundamentais para a população. Isso é serviço público. A população não vê o pessoal da Fiocruz trabalhando, nem do Instituto Butantan, mas dali sai boa parte dos remédios que essa pessoa toma de graça no Sistema Único de Saúde. Se essa reforma for adiante, esquece. Não vamos ter mais essa produção de subsídios para um atendimento de saúde completo, porque não é só o posto de saúde, não é só a unidade de saúde, é também o que ela tem para oferecer. Outro dia eu fui num posto de saúde perto da minha casa para tomar vacina produzida no Brasil, e eu vi próximo a mim sentados 2 indígenas que estavam ali para serem vacinados. Se essa reforma for adiante, esqueça atendimento a indígena. Tinha indígena aguardando para ser atendido por dentista, por médicos de especialidades diferentes, porque em Brasília tem uma relação muito próxima com comunidades indígenas. Essa turma não tem dinheiro para pagar. E como é que eles vão ficar se essa reforma for adiante e acabar o atendimento gratuito para a população na área de saúde? E eu acho que esse é o canto da sereia. Porque a forma como está sendo propagandeada a reforma é que tem 2 elementos para mim que são muito perversos. Primeiro é que ela vai moralizar o serviço público, né? Vai combater privilégios, que a gente sabe que não vai fazer isso, né? Que eu acho que é interessante você também abordar sobre isso. E é essa coisa de não contar, na verdade, para quem de fato precisa do atendimento público nesse país, o quanto ele vai ser atingido caso essa reforma prospere, né? Então, assim, é de uma maldade sem precedentes, né? E é vendido como se fosse a panaceia de todos os problemas do Estado brasileiro, quando, na verdade, é um mecanismo de agravamento, né? E aí eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar, e a gente vive falando, mas a imprensa não diz o que a gente fala, ela diz o que interessa, porque a imprensa, como eu já falei, é um ramo empresarial. Por exemplo, querem acabar com mordomias, querem acabar com privilégios, não precisa de uma reforma administrativa. A gente já tem projeto de lei no Congresso rodando sobre isso. Mais de um. E o ponto, assim, se quiser acabar mesmo, tributa e distribuição de lucro, né? Assim, nós temos tem vários mecanismos, tantas minas que não estão nem sendo usadas, né? E que são
toda hora, não, aqui não, porque aqui é a prateleira de cima, né? Não, vamos taxar bilionário, não, bilionário é que move. Então, assim, a mídia ela tem esse poder de convencimento, mas o que me assusta mais não é só esse poder para quem de fato não tem tanto acesso. O que me assusta mais, esses dias estava atendendo uma professora que comentava comigo que ela não estava muito preocupada porque ela estava aposentada. E aí eu disse, professora, mas a senhora tem que se preocupar bastante, pelo menos por 2 fundamentos. O primeiro, as alíquotas que podem ser alteradas, e o segundo, porque se o regime ficar deficitário, haverá cobranças de aportes extras. Muito provavelmente não vai mexer na sua aposentadoria, mas o líquido da senhora, obviamente, vai ser afetado. A senhora vai ter redução de patamar remuneratório. Tem uma coisa que eu costumo lembrar, é que a melhor forma de você reduzir o salário burlando a Constituição, por que eu falo burlando? Porque é proibido redução de salário. Sim. Então faz o seguinte, eu continuo te pagando a mesma aposentadoria. Não tiro 1 centavo. Você recebia quanto? 10 mil? Vai continuar recebendo 10 mil. Recebia 20 mil? Vai continuar recebendo. Só que agora você vai pagar uma taxa de 2 mil. 2 mil, para quem recebe 20, é 10% da sua aposentadoria. Tem alguma coisa que impeça que esses 2 mil amanhã virem 3, 4 mil? Não. Então significa que a sua aposentadoria pode ser reduzida em 10%, no outro momento em 15%, no outro momento em 20%, ou até os 27%, que hoje são o teto do imposto de renda pessoa física. Pode ser mais até? Pode. Então, é uma forma de burlar o impedimento legal da irredutibilidade do salário, ou dos proventos de aposentadoria. Eu não estou mexendo na aposentadoria da pessoa, só estou dizendo o seguinte, para sustentar o sistema de previdência, eu preciso que ela contribua. Como é que eu faço? Invento uma taxa, tiro da aposentadoria dessa pessoa. Mas vai mais além do que isso. A proposta que, juntando os pontos, o fim de um regime jurídico único permite criação de novos regimes jurídicos. Isso é uma coisa. A outra coisa, pela proposta de reforma, aumenta a presença de trabalhadores temporários e de terceirizados, além do setor privado propriamente dito. Cada um desses que entra substituem servidores que poderiam entrar. Substituem quem poderia entrar para contribuir para o regime de previdência que existe hoje para os servidores. E dos que estão trabalhando, eles vão se aposentar também. Mas não entra ninguém novo, porque quem entra agora entra por uma outra forma de contratação. Se o regime chegar num ponto que o gestor entenda que não adianta cobrar alíquota extra, não adianta aumentar desconto, não adianta nada, ele está autorizado, porque a reforma anterior já fez isso, a extinguir o regime de previdência do servidor público. Extingue. E pega todo aquele povo e fala assim, toma INSS, cuida dessa turma. Você pode ter uma gigantesca onda de congelamento de proventos. Não vai mais tirar a alíquota para o regime porque ele está extinto, mas também pode não dar aumento, porque está no texto da Constituição que para você extinguir o regime, você tem que manter o pagamento daqueles que já têm o benefício. Isso está no texto. Então tá, eu mantenho. Quanto é a aposentadoria? É 20 mil? Eu mantenho 20 mil. Só que 20 mil daqui a 5 anos compra menos coisa do que compra hoje. Daqui a 10 anos compra menos ainda. E por que você não aumenta? Não, porque eu estou mantendo aquela aposentadoria que a pessoa tinha, mas o regime não existe mais, então eu não tenho como aportar mais dinheiro para pagar. Significa o quê? Congelamento das aposentadorias. E só uma lembrança, Vladimir, quando a gente fala até de regime geral, nós temos a edição no decreto sempre de 2 formas de correção. Correção salário mínimo e correção acima de salário mínimo. Isso. E quem está no regime geral há muitos anos, ele já sentiu que por mais que ele aposentasse no teto, essa é uma curva que ela vai se encontrar no salário mínimo. Obviamente, é improvável que a pessoa viva para chegar nesse momento. Mas quem é longevo, um caso clássico de um fundador desse sindicato que aposentou antes do RJU, que ele aposentou com teto, professor titular, e, enfim. Quando, um pouco antes do falecimento, eu fui analisar a aposentadoria dele, ele recebia R$3.200. E o teto era 7 mil e alguma coisa. Infelizmente faleceu tem pouco tempo, um querido.
Mas você veja que essa é uma curva que a tendência é ela encostar no salário mínimo. Então, se eu não tenho nem reajuste, aí é o apocalipse, né? Assim, no curtíssimo prazo. Não, e o que preocupa é que muitos servidores, infelizmente, acreditam no canto da sereia do deputado Pedro Paulo. Vocês não serão atingidos. Quem tem direito adquirido vai ser mantido. Qual o direito adquirido? Se a própria lei diz que não há direito adquirido mediante confronto com o regime jurídico. Não tem direito adquirido. O que não pode, e aí a decisão do Supremo, é haver redução de salário, redução de proventos. Não há direta, mas há indireta, porque eu não reduzo o que a pessoa recebe, eu simplesmente boto uma taxa para ela pagar. Olha, eu ia te pagar os teus 20, mas como você tem uma taxa de 5, eu te dou só 15. Isso não é redução de proventos? Claro que é. E se pegar nominalmente mesmo o plano real, né, R$100 no plano real em 94, hoje já contabiliza uma perda de 88%. Sim. Ou seja, então, teria 22%. Agora, eu fiquei curiosa, assim, pensando aqui. Se esse raciocínio nosso está correto, isso vai alcançar todo o serviço público, vai alcançar o judiciário, que também sofre, né, as mesmas, também teria que sofrer, de certa maneira, as mesmas regras. Os proventos deles também ficariam congelados. A diferença óbvia, a princípio, eu acho, é que eles se aposentam com uma condição muitas vezes superior a que eu me aposentarei, por exemplo. Mas se eu estiver fazendo a analogia correta, e me corrija se eu não tiver, esse desdobramento desse cenário que você constrói aqui, Vladimir, também pegaria esses setores, ou não? Deixa eu fazer só um parêntese, que no dia 2 de outubro esse texto apareceu, e do dia 3 de outubro Pedro Paulo se reuniu com o presidente do STF falando que, não, calma aí que a gente pode conversar essas coisas, né? Me parece que vai ser, apesar de em tese o judiciário ter que entrar nessa, parece que vai ser mais uma reforma que vai só para o executivo. É isso mesmo? Não. Vai pegar o judiciário e o que é pior, vai pegar quem pega pesado no judiciário. Por que eu digo isso? Porque os magistrados dizem que magistrado é uma coisa, servidor do judiciário é outra coisa. Então, o analista judiciário, o técnico judiciário, o auxiliar judiciário compõem a força de trabalho do Poder Judiciário inteira. Os analistas, técnicos e auxiliares são as carreiras do Poder Judiciário. Já os magistrados se autodenominam agentes e não servidores. Então eles dizem o seguinte, aliás, acabaram de ser derrotados pelo Supremo, questionando a última reforma da Previdência, dizendo que eu não sou servidor do Judiciário. Servidor do Judiciário é ele, eu sou agente público. Ou seja, eles não se sentem servidores. Mas a reforma pega o conjunto de servidores do Judiciário. Pode não pegar magistrados. Ok. No corte dos chamados benefícios, das mordomias, aquelas coisas todas que eles disseram que iam fazer, que não vão fazer, porque se quisessem fazer já teriam feito com vários projetos que tem lá. Inclusive projeto de deputado da direita, que acha que é imoral a quantidade de penduricalhos que o magistrado recebe. Mas, enfim, os servidores, que são milhares, que acabaram de ter uma lei aprovada que vai dar 8% de reajuste no ano que vem, esses vão ser atingidos. Esses vão ter suas aposentadorias congeladas, suas taxas criadas, seus sistemas de benefícios reduzidos. O servidor que trabalha no judiciário, que quem nos atende quando vamos ao judiciário, não é um juiz, é um analista, é um técnico. Esses serão atingidos como todo mundo. Então, aquilo que a gente está colocando como exemplo serve para eles também. O que os magistrados estão querendo deixar claro é o seguinte: nós moramos no Monte Olimpo. Nós somos deuses, não podemos ser atingidos por qualquer coisa que vocês façam contra os mortais. Mas os servidores do judiciário, assim como os servidores dos legislativos, o da União, servidores do Congresso,
servidores das assembleias legislativas, das câmaras municipais, vão ser atingidos também. Quem não será? Magistrados e ministros de tribunais superiores no judiciário, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Os parlamentares vão ter um tratamento diferenciado porque não são servidores públicos. Eles ocupam cargos públicos sem serem servidor públicos. Então, a tranquilidade dele é essa. E o que me preocupa é que quando o deputado Pedro Paulo esteve com o ministro Fachin, que é o novo presidente do Supremo, e o ministro disse que não haverá reforma administrativa sem um debate, sem a participação do Poder Judiciário discutindo. Em outras palavras, aqui não. Pode ser que essa proteção do ministro Fachin se limite aos magistrados e não chegue ao conjunto dos servidores. Da mesma forma que não houve nenhum comentário dizendo que concorda por parte do Procurador-Geral da República, que é a cúpula do poder no Ministério Público da União e, por consequência, nos estados também. Então, ele visitou a autoridade máxima do Judiciário e a autoridade máxima do Ministério Público. Dos dois, ele não recebeu apoio. Agora, será que esses dois vão apoiar a luta do conjunto de servidores do Judiciário e do conjunto de servidores do Ministério Público, cujos representantes da cúpula também não se sentem servidores do Ministério Público, pelo contrário, eles buscam sempre ter tratamento igual ao de magistrado no Judiciário. Se a gente não conseguir mostrar que servidor do Judiciário é tão servidor quanto os do Executivo, eles podem até ser atingidos sem esperar, sem se preparar para uma defesa e tudo mais. Mas o que a gente pensa, e eu acho que isso pode acontecer se essa reforma for aprovada, vai pegar 100% do funcionalismo. Mas não pega ministros de tribunais superiores, não pega magistrados e não pega membros do Ministério Público. E quando alguém o setor de segurança? Não, o Exército está fora, a Marinha está fora, a Aeronáutica está fora. Mas as polícias estaduais e a federal serão atingidas. Servidores das carreiras de segurança pública serão atingidos. Quem está fora, para todos os efeitos, são os membros das Forças Armadas. Esses estão fora. Vladimir, também só lembrar que o judiciário, quando ele se divide em analistas judiciários e técnicos judiciários, é uma questão de formação. Os analistas pressupõem ter formação, né, ter nível superior, os técnicos não. Então, nesse bolsão de analistas, você conta com as mais diversas classes, né? Tem bacharel em direito, tem os engenheiros, os arquitetos, então todo mundo, até o oficial de justiça, até a pessoa que chega na ponta e te entrega, até aquele que te recebe no judiciário. Então está falando de toda a gama, com exceção, obviamente, dos terceirizados que também entraram, né, há pouco tempo. No judiciário, a reforma está andando. Primeiro, um resgate. Os técnicos hoje são nível superior também. Já foi aprovado, inclusive eles entram no novo cálculo do adicional de qualificação, que é por título ou graduação. Mas eles estão vivendo uma reforma administrativa silenciosa lá dentro. Por exemplo, os magistrados descobriram a figura do residente de direito. É cópia espelho de um residente de medicina. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquele que está saindo da graduação em direito para trabalhar como residente em direito no tribunal. Eles têm uma pessoa com formação em direito à disposição do magistrado, botando todo o seu conhecimento adquirido numa faculdade da qual ele acabou de sair, sem remunerar, de acordo com o que ele está fazendo. No mínimo, a tarefa que lhe é dada é a tarefa que deveria ser dada a um analista de carreira. Bacharel em direito, com especialização nisso, nisso e nisso. Não, ele tem uma pessoa que é um residente em direito. Aí vem o segundo, o estagiário de direito. E vem
os terceirizados e temporários. E com isso, os concursos para cargos efetivos no judiciário estão diminuindo também. A seleção que teve no estado de Goiás foi de centenas, não são dezenas, são centenas de residentes. Gente, um absurdo. E também teve residentes, uma nova do nosso judiciário, o Vladimir, não sei se já está tão popularizado, é que nós também temos residentes de IA. Porque como a gente tem aqui em Goiás o curso de inteligência artificial, também abriu vagas para residentes de IA. Que isso, gente. Tem um ponto que eu queria colocar, a gente voltar um pouquinho. A gente começou a falar sobre essa questão dos temporários e como que isso afeta a questão temporários e terceirizados. A questão da Previdência, por exemplo, que vai encurralando as carreiras, né? Mas a gente estava falando aqui em off, antes de começar, sobre essa questão de como é que você faz na universidade um trabalho de pesquisa com um professor com um contrato de 5 anos, por exemplo. Tem pesquisas que levam décadas para ser prontas. A gente estava falando sobre o caso do remédio, um remédio para medula, por exemplo. Não dá para pensar em planejamento, em pesquisa e extensão dentro da universidade com contratos temporários. E isso é uma preocupação, isso a gente botando isso dentro da atividade da docência. Isso, se você esticar isso para todo o serviço público, você vai, na prática, desmanchar com o serviço público e transformar ele numa, vamos dizer assim, numa prestação de serviço, inclusive de gente que está ali por indicação política, por, vamos dizer, interesses pouco republicanos, para estar ali cumprindo aquele espaço que era para ser do servidor de carreira, né? Isso dá para calcular o impacto disso Dá em 2 sentidos. Um é a redução da possibilidade de manter pesquisas como a gente tem hoje, que leva tempo para desenvolver, para começar a produzir algum resultado. O caso que a gente conversava do remédio que está praticamente pronto para ser produzido pelos laboratórios públicos de recuperação de medula, no caso de tetraplegia e paraplegia, começou no ano 2000, está terminando no ano 2025. Uma pesquisa dessa não andaria. Como não anda uma série de pesquisas que, querendo ou não, dura muito mais do que 4 ou 5 anos. Essa chegou a 25, algumas duram menos, duram 10, 15 anos, mas é muita coisa. A não ser que fosse bancada por empresas privadas que teriam interesse no resultado dessa pesquisa, mas não para produzir medicamento que pode vir a ser feito em grande quantidade para distribuição gratuita no Sistema Único de Saúde. Aí começa uma outra conversa. A privatização da atividade de pesquisa nas universidades públicas brasileiras. Nós teremos pesquisas, como temos em algumas universidades privadas mundo afora, em que a pesquisa acontece financiada pelo setor privado que vai se beneficiar do resultado daquela pesquisa, dirigido. Você não trabalha mais para o bem-estar da sociedade, você trabalha porque quem está financiando a sua instituição, o seu trabalho, é o único que vai se beneficiar daquilo ali. Mas se a gente for pensar, Vladimir, isso já está acontecendo Sim. em muitas universidades públicas brasileiras, inclusive aqui na nossa. Né? Tem áreas hoje que são essa figura da captação de financiamento para a realização de pesquisas em determinadas áreas. Aqui na UFG, por exemplo, virou quase que uma normalidade, né? Enquanto você tem setores onde não existe a possibilidade nem de fazer esse tipo de captação, por exemplo, as áreas das ciências humanas. Nas ciências humanas, esse tipo de movimentação ele é bastante limitado, e aí se você retira o Estado da garantia, por exemplo, da formação na área das ciências humanas, e se essa área e se a continuidade da produção do conhecimento depende de você recolher do mercado
o aporte de recurso financeiro, nós vamos decretar o fim da possibilidade da produção de conhecimento em determinadas áreas, né? Então, assim, isso é muito, muito grave, né? Não, na pesquisa tem mais uma coisa que eu acho que a gente precisa estar atento. A partir do momento que eu tenho hoje pesquisas dirigidas pela iniciativa privada para a iniciativa privada, mas eu tenho outras que não são, é uma realidade. Mas se eu só tenho a primeira, cadê aquelas pesquisas que vão, sem dar lucro a ninguém, trazer melhora para a vida da sociedade? Desaparecem. Sim. Então você passa a ter dentro da universidade, onde houver pesquisa, apenas pesquisas que podem beneficiar alguém. Então a gente tem que ver o seguinte: a universidade é um dos alvos do processo de desmonte que eles querem, mas com algumas ponderações. Por exemplo, nós não vamos acabar com o regime jurídico que existe, não vamos extinguir os servidores. Se eu olho para dentro da universidade, a aplicação desse discurso é o seguinte: manter uma universidade custa caro. Não vou dar mais dinheiro público, vou botar dinheiro privado, mas você vai continuar sendo servidor público, pago pelo Estado, com dinheiro arrecadado pelo Estado para trabalhar para o setor privado, porque o orçamento da sua instituição passa a estar na mão do setor privado. Então, aquilo que custa caro, que é manter uma estrutura, continua com o Estado. E o financiamento é apenas para dirigir pesquisas. Da mesma forma que eles vão precisar manter alguns servidores em algumas áreas estratégicas. Sim. Eles não podem privatizar a segurança pública, eles não podem privatizar a diplomacia, eles não podem privatizar certas áreas de arrecadação, porque você não vai botar um terceirizado, um trabalhador do setor privado, para fazer arrecadação de tributos. Não pode. Fiscalização em algumas áreas. Vai ter interesse de investir em fiscalização em algumas áreas? Vai, mas em outras não. Por exemplo, se eu quero, para beneficiar o setor produtivo privado brasileiro, eu posso aumentar a fiscalização evitando contrabando, certo? Mas eu não vou aumentar a fiscalização contra o desmatamento investindo em meio ambiente. Então o fiscal vai ter de um lado e não vai ter do outro. Eu vou impedir produzindo mais, porque eu vou impedir que cheguem, por exemplo, contrabando de cigarro. A indústria do tabaco vai ajudar a investir, a ter dinheiro na fiscalização nas fronteiras para combater contrabando de tabaco. E na Amazônia, quem é que vai combater garimpo ilegal? Denúncias como aconteceram há pouco mais de um mês, que envolveram dirigentes da Agência Nacional de Mineração. As denúncias aconteceram porque tinha servidores estatutários protegidos, podendo fazer o que fizeram e não serem demitidos. Denúncias como aconteceu na compra de vacina durante a pandemia, que era $1 por dose de corrupção. Então, investe-se em algumas áreas do setor público, não investe-se em outras. Sim. Então, nós vamos ter um esvaziamento da proteção ambiental, combate à mineração ilegal, porque não interessa. É um setor, por exemplo, a mineração, que tem muito dinheiro. E como eu disse outro dia numa conversa informal, eu falei, o problema é que eles têm dinheiro e ainda cavam um buraco para pegar ouro. Não é só o dinheiro que eles ganham, é o dinheiro que eles tiram da terra também. Então, você não combate esse segmento, mas você não precisa combater, basta apenas não investir em outros. Então, se eu tenho afrouxamento na fiscalização em certas áreas para beneficiar setores com poder muito grande, por exemplo, não interessa para os setores que mais estão ganhando dinheiro no Brasil hoje, que são as chamadas BET, fiscalização, controle e aumento da cobrança de tributos desses setores. Como é que eles fazem isso? Com muito dinheiro, eles impossibilitam a possibilidade de qualquer aumento de rigidez na legislação, de cobranças de tributos maiores e, obviamente, não vai investir em formação de servidores que trabalhem no controle disso, por exemplo, na área de fiscalização financeira.
mas vão investir na fiscalização que proteja as suas produções aqui no Brasil, evitando contrabando, evitando importações facilitadas com taxas mais baixas e tal para alguns produtos. Então, o grande problema é você tira o Estado da mão do próprio Estado. O que fica do Estado vai para a mão do setor privado. Mas do lucro, né, Vladimir? Sim. Porque assim, a privatização é do lucro, a socialização sempre do prejuízo. Então as atividades que do ponto de vista final, elas demoram, ou só quando o lucro é apontado, aí sim vai para o privado. Eu lembro quando tinha uma discussão sobre privatização do Correio, Sim. E aí o pessoal dizia assim, não, Goiânia vai ter, sei lá, 50 mil empresas que têm interesse. E já em Cavalcante, né, que é muito mais difícil de chegar, obviamente não. Então se pensava em fazer um pacote. Porque a ideia ali é o seguinte, é claro que quando tu manda um postal de Goiânia para Goiânia, ele tem um custo um pouco maior do que ele teria se não fosse nessas condições, mas também esse custo remunera toda uma estrutura que faz o mesmo postal que eu mando em Goiânia chegar também em Cavalcante, e por isso que o sistema funciona. Quando você tira, e esses dias eu estava ouvindo, não sei se era na rádio ou um jornal, que o Ike Batista estava defendendo a universidade e o serviço público, que ele dizia assim, as grandes expansões de tecnologia só são viabilizadas com dinheiro público. Ele dava o exemplo, por exemplo, da Tesla e da SpaceX, que enfiaram dinheiro lá para o menino chegar tão longe, e os PhDs chineses que tem dentro da BID. Ele dizia, é impossível tu de forma privada construir um plantel de PhDs desse nível. Não, eu tenho no meu canal do Instagram e do TikTok um vídeo que eu falo sobre isso. Quem levou o homem à Lua foi dinheiro público. Não foi iniciativa privada que projetou, construiu e fez aquelas naves que disputavam com a União Soviética na época o poderio espacial. Foram universidades com dinheiro público que desenvolveram o projeto Apollo, por exemplo, que chegou até a Lua. Dinheiro público aquilo. Não foi dinheiro privado. Tudo, absolutamente tudo de ponta da indústria americana, inclusive a bélica, é desenvolvida com dinheiro e pesquisa pública. Não é o setor privado. Boa parte do que nós temos de tecnologia hoje veio das pesquisas feitas com dinheiro público e com pessoal do setor público em universidades dos Estados Unidos para corrida espacial, para corrida armamentista, para outros setores, e depois você pode aproveitar em outras áreas. Por exemplo, uma das empresas que ganhou muito dinheiro com investimento na corrida espacial, por incrível que pareça, foi a fábrica de copiadoras Xerox, que tinha um acordo com a IBM aqui no Brasil e em países do chamado terceiro mundo, o seguinte: a Xerox se compromete a não botar computadores aqui, porque a IBM faz, mas a IBM se compromete a não pôr copiadoras e outros equipamentos, porque a Xerox faz. Eles investiram no campo da pesquisa espacial as duas. Quando os projetos foram encerrados, eles pegaram 100% dos cientistas e levaram para as duas empresas. As melhores máquinas que a Xerox produziu foram por cientistas do projeto Apollo, quando o projeto Apollo acabou. Pessoas que foram formadas, preparadas, com dinheiro público, que atenderam um interesse do Estado norte-americano, que foi o desenvolvimento aeroespacial, e que depois de formados foram trabalhar numa das maiores empresas de TI do mundo. Porque aqui no Brasil muita gente fala que Xerox é copiadora. Aqui no Brasil basicamente era isso, mas eles têm toda a gama de produção de TI, toda. Assim como a HP. Por exemplo, a HP, que hoje desenvolve todo tipo de tecnologia de computador, era quem punha com dinheiro público computadores nos foguetes norte-americanos que iam para o espaço. Desenvolvido com tecnologia desenvolvida nas universidades, com dinheiro público do governo federal norte-americano. Acabou o projeto? Hoje, muito bem. A HP, com aquele dinheirão todo que ela conseguiu do Estado, está aí hoje uma das maiores empresas de TI do mundo.
E se nós pensarmos na realidade dos professores, que é um dos pontos que mais chama o debate atualmente para nós, que é a fuga de cérebros, né? Que é esse Sim, êxodo. sim. Quando não tiver sequer garantia de regime, né? Quando a estabilidade que é a garantia que leva o pessoal do IBAMA a fazer uma denúncia, ou um fiscal da Receita não receber joias, inclusive de um presidente, né? Ele sabe que ele pode contar com essa garantia, com uma remuneração que ela está descolada do padrão mundial. O êxodo, que hoje já é uma realidade, ele vai se tornar assim, exponencial. Sim, com certeza. A gente está chegando mais ou menos no final da nossa conversa aqui, e a gente falou bastante sobre, só para a gente fazer uma última rodada, a gente falou bastante sobre o quanto a reforma, desmanchamos, né, a falácia de que a reforma não vai atingir quem está na ativa hoje, falando sobre o achatamento das carreiras, falando sobre os aposentados, a possibilidade de congelamento das aposentadorias ou até de redução na prática, né? E eu acho que tem um ponto central que foi mais ou menos na conclusão que nós chegamos no seminário que nós fizemos aqui, agora mais cedo, que a população é a maior prejudicada, né? O servidor público ele vai sofrer, o servidor público aposentado ele vai sofrer consequências, mas o desmonte do serviço público ele afeta principalmente quem mais depende dele. O desmonte do SUS afeta principalmente muito mais quem depende do SUS do que o servidor do SUS, né? E que essa é uma questão que nem sempre fica muito clara, né? Ou que de repente nem sempre a gente, enquanto entidade sindical, dentro do movimento sindical, consegue transmitir essa ideia de que, olha, isso aqui é o fim da universidade, isso aqui é o fim do SUS, isso aqui é o fim da escola, isso aqui é o fim do serviço público, né? E assim, eu acho que a grande reflexão que ficou lá e que a gente pode tentar fazer uma última rotada aqui é sobre isso, né? Como a gente fazer para quebrar essa barreira, para mostrar para a população de modo geral que essa não é vamos dizer, uma pauta corporativa. Não é uma pauta do servidor público, é uma pauta da sociedade. Eu costumo dizer que isso é a prova de que esta reforma não é administrativa. De administrativo não tem nada. Porque eu tenho um robozinho, tudo que sai na internet em língua portuguesa, ou seja, pode ser do exterior também, as duas palavrinhas juntas, reforma administrativa. Tudo que sai na imprensa, inclusive boletim de sindicato, qualquer coisa, foi para a rede, o robô pega. E aí eu recebo tudo, e eu fico rindo às vezes. No tema reforma administrativa, fala que o prefeito de uma cidade tal vai reformar a sua estrutura, a secretaria tal vai ser ampliada, a outra vai ser encolhida, vai mudar de endereço. É uma reforma administrativa. Ninguém está tirando nada de ninguém, nem dando nada para ninguém. Ele está organizando, porque o prefeito anterior preferia a organização administrativa da prefeitura de um jeito, e ele prefere que a mesma funcione, mas arrumada de outro jeito. O que é aquilo? Uma reforma administrativa. E o que a gente vê não é reforma administrativa. Literalmente, é uma reforma do Estado no sentido neoliberal. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu vou pegar o que tem do Estado hoje, um pedaço, eu simplesmente vou extinguir, não vai existir mais. Um segundo pedaço, eu vou entregar para a iniciativa privada explorar. Um terceiro pedaço vai continuar no serviço público feito por terceirizados. E um quarto pedaço eu vou manter toda a estrutura pública, mas com mais da metade do quadro temporário. Porque o temporário, diferente do terceirizado, ele exerce as funções de um servidor público concursado, por prazo determinado. Então, na proposta, busca-se ter um temporário com, no mínimo, 5 anos. Basta que eu contrate um temporário por 5 anos, terminado aquele contrato, eu faça outro de mais 5, eu já deixei de fazer concurso público por 10 anos. E pessoas que não têm nenhum motivo para investir
Por que essa pessoa vai fazer um mestrado? Por que essa pessoa vai fazer um doutorado se ela sabe que tem um reloginho contando contra ela e ela vai ter que levantar da cadeira e ir embora? E não pode, mesmo nesse modelo de reforma, é mantido um período que a gente chama de necessário para impedir desvio de função, que é a pessoa que terminou um contrato temporário não pode voltar antes de completar 2 anos fora. Em que pese, na reforma tem uma saída, como diria um colega meu, pela porta do lado. Hoje, uma pessoa que trabalhou temporário para o governo federal, ele não pode trabalhar por 2 anos para o governo federal. Qual é a saída que eles estão construindo? A pessoa trabalhou como temporário onde? No Ministério da Saúde, mas em outro órgão público não. Então ela pode terminar o temporário aqui e começar ali no dia seguinte, porque o prazo de quarentena valeria apenas para o órgão onde aquela pessoa trabalhou, e assim você expande temporários para a administração como um todo. Então você tem desmonte do sistema previdenciário, porque com temporário eu não faço concurso, não fazendo concurso o ativo se aposenta, não entra ninguém, não tem dinheiro para o sistema previdenciário que a gente já falou aqui. Eu quebro uma coisa que é fundamental na administração pública, até porque quem defende o Estado do bem-estar social entende isso. Memória. Eu preciso da memória da atividade pública. Eu não construo políticas públicas, políticas sociais sem memória. E a memória está com quem trabalha na mesma atividade por anos, pessoas que se desenvolvem naquele tipo de coisa. Então, uma parte desaparece. Outra parte vai para a iniciativa privada. E um exemplo que a gente tem muito claro é o maior hospital da rede pública de São Paulo, que hoje tem 30 empresas lá dentro, com contratos com a gestão pública, mas trabalhando mediante lucro e não mediante melhoria da qualidade de vida. Eu atendo aquela pessoa que estão me pagando. Não é que eu estou tratando daquela pessoa para que ela tenha melhor saúde, eu vou até a casa dela, eu vou saber como é que é a condição de vida. Não tem esse trabalho. É atendimento ambulatorial ou cirurgia em troca de dinheiro. Então já está privatizado um pedaço da saúde pública em São Paulo. O outro bota a terceirização. E aí eu pego mais da metade dos municípios do estado de São Paulo não tem um servidor público concursado, nem na saúde, nem na educação. Escolas inteiras privatizadas de forma disfarçada de terceirizada. Você passa na frente da escola, está escrito lá, escola estadual, não sei o que, escola municipal, não sei o que, mas lá dentro todo mundo é terceirizado. Não é nem um professor temporário, é um funcionário de uma empresa privada contratada para gerir aquela escola na íntegra. E o que sobrar de serviço público é o mínimo necessário ou O temporário. não, trabalho subsidiário à iniciativa privada. A história dos Correios. Na região amazônica, você não vê nenhum avião da DHL chegando lá. Porque custa muito caro eu levar uma compra de um objeto em comércio eletrônico numa vila, na beira de um rio, na Amazônia. Quem é que faz isso? Correio. As grandes multinacionais que transportam, essa semana estão aí, transportando carro de Fórmula 1 para cá e para lá. Terminou o Grande Prêmio ontem, hoje eles estão desmontando e empacotando para levar para a Europa aqueles carros. Quem é que transporta? As multinacionais, com avião próprio e tudo mais. Eles não botam esse avião próprio para descer na Amazônia. Não entregam uma folha de papel na Amazônia. Correio é que faz. Então, todo o serviço público, de cabo a rabo, onde precisar ser feito e a iniciativa privada não tiver interesse, aí mantém o Estado. De que jeito? Subsidiário à iniciativa privada. Eu vou até aqui, mas chegar aqui na fronteira não me dá lucro. Então eu fico aqui e daqui você, Estado, cuida do resto. Só que isso o que faz? Descapitaliza o órgão público que depende da arrecadação daquele serviço prestado, às vezes. Cobrando mais barato, atendendo aquilo que é difícil de ser feito. Isso aconteceu com os Correios. Exatamente o exemplo dos Correios agora, aquele rombo e a retirada do Mercado Livre da Amazon, retirar suas operações dos Correios, né? Exatamente.
E o uso é a uberização da entrega, né? Na verdade. Exatamente. Porque o que você vê hoje chegando nas nossas residências, em sua maioria, são pessoas precarizadas em veículos próprios, entregando isso a título de R$ 2, R$ 3. Então, domingo, sábado, domingo, feriado, chovendo. à noite, o apocalipse. Mas Eu estava na portaria do meu prédio há poucos dias, chegaram 4 entregadores nessa condição. Sim. Pessoas trabalhando, roupa própria, carro próprio, ganhando uma mixaria sábado para entregar compras feitas por meio eletrônico. E na outra ponta, usando a infra do Estado, né? Porque a estrada é do Estado, quando não, já passou o processo de concessão, né? Mas assim, a infra do Estado, segurança do Estado, e o lucro privado só onde tem, porque também tu não vai ver uma entrega dessa em Cavalcante, Não. em Alto Paraíso. Não, São você não Jorge, vê entrega dessa na periferia de nenhuma cidade grande. Sim. Verdade. Nenhuma. Quem vai lá entregar alguma coisa na periferia, nas comunidades mais pobres, são os uberizados, aqueles que vão com roupa própria, calçado próprio, carro próprio, combustível próprio. Prejuízo próprio. Não, se cair, se riscos cair numa próprios. moto dela, é tudo por conta dele, né? Sim, o risco é todo Não, eu deles. peguei um Uber semana passada, quando eu fui para um evento na Universidade Federal de Pernambuco. O motorista que me levou do aeroporto para o hotel, muito chateado, trabalhando a noite inteira num carro alugado porque um ladrão levou o carro dele. E ele não tem dinheiro para comprar outro. Então ele está trabalhando com locadoras. Tem muita locadora fazendo isso, ganhando dinheiro de motorista de Uber. Então ele alugou um carro para fazer um trabalho. Quer dizer, ele deixou de ser terceirizado para ser quarteirizado. Mas, Vladimir, também tem um negócio que é interessante nesse ramo específico, que sempre me chamou muita atenção, que quando tu vai ver o balanço, principalmente das que estão listadas em bolsa, o principal receita de dinheiro da locadora não é a locação do veículo, é a venda. Porque como ela compra sem imposto, ela roda com aquilo ali 2, 3 anos e ela vende muito mais barato do que ela venderia ali pelo preço de tabela, porque a depreciação que ela contabilmente já lançou é tão absurda que o carro para ela está tão barato que ela entrega e tem um lucro exponencial. Então a maioria dos lucros disso está composto de venda de veículos, não propriamente da atividade fim. Que é uma loucura. É uma inversão, né? Eu acho que Mas a ideia do modelo neoliberal sim. é sempre o Estado ser subsidiário à iniciativa privada. É aí onde não dá lucro. O máximo possível. Ou onde pode dar lucro desde que no final o ganhador seja a iniciativa privada. Bom, gente, vamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu acho que esse foi um papo muito legal. Inclusive, fica como um aperitivo do seminário que nós fizemos com o mesmo tema, né? Reforma administrativa e a destruição dos serviços públicos. Esse seminário ele foi gravado, o link vai estar aqui na descrição. Então, se ouviu essa conversa nossa aqui, quer se aprofundar um pouco mais, entra no link que está na descrição aqui, que você já vai poder acompanhar toda a exposição do Vladimir Nepomuceno e todo o debate que a gente fez ao longo da tarde aqui no sindicato. Vou passar a palavra para vocês para a gente fazer as considerações finais, depois de um longo dia discutindo bastante sobre esse tema. Vladimir, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter participado tanto do seminário hoje, agora mais cedo, quanto desse podcast. Suas considerações finais e já estamos aqui aguardando a próxima visita. Eu vou começar pelo fim. A próxima visita só depende de um convite. Que ótimo. Isso aí se resolve fácil. E a responsabilidade de convidar não é minha, é de vocês. Agora, a minha parte, que é aceitar o convite, já está aceito. Então, menos uma limitação. Agora, eu quero, antes de qualquer coisa, acho que para mim o que é mais importante é parabenizar o sindicato pela iniciativa, porque num momento como esse, nós muito precisamos de conversar, de divulgar, de trazer mais gente para acompanhar o que está acontecendo e de levar mais informação para as pessoas. Eu tive um fato em Brasília, visitando alguns órgãos. Eu tive
pessoal do Ministério da Fazenda, eu tentando convencer, vamos para o ato, vamos para a atividade, vamos participar. E um servidor que está prestes a se aposentar falou para mim assim: Vladimir, me deixa quieto, que eu estou aqui só contando meu tempo para aposentar, que aí eu vou embora, vou para o interior. Eu falei, mas rapaz, você vai ser atingido, não tem escapatória. Você ficar aqui quieto agora, dizer que não participa, não te ajuda em nada. Você vai ser prejudicado. Aí ele não estava afim de ir, virou para mim e falou assim: cara, faz de conta que eu sou mobília, me esquece. Aí eu falei, tudo bem. Dei um tapinha no ombro dele e falei, tchau, mobília. Ah, quero te avisar, a casa está caindo, viu? Ou seja, por mais que você não queira, você é forçado a saber o que está acontecendo antes que aconteça, sem você tomar conhecimento do que pode vir pela frente. Então, essa ideia da gente conversar, de trocar ideia, de desenvolver a conversa, para mim é importante, pelo trabalho que o sindicato está fazendo com a comunidade, no caso a comunidade da universidade, porque não fica restrito a docente. Uma coisa que me agrada é que eu tenho ido nas atividades das universidades e eu vejo docentes, vejo técnicos e muitas vezes vejo alunos. Porque, querendo ou não, eles fazem parte da sociedade. Então, a atividade do sindicato, permitindo que a comunidade universitária tenha acesso à informação, se informe e até tenha a oportunidade de se engajar. O fato do seminário ter sido aberto para outros segmentos do movimento sindical aqui em Goiânia, trazendo sindicatos que atuam em áreas diferentes, mas do serviço público. Precisamos trazer os companheiros do movimento sindical do setor privado, porque eu disse isso para um dirigente sindical do setor privado outro dia. Nós vamos perder os nossos empregos e você não vai ter mais serviço público para te atender. Então é bom você vir com a gente nessa luta. E do jeito que a gente está fazendo aqui, como foi feito hoje, cria condições da gente abrir também uma conversa para fora do serviço público, para a sociedade como um todo, com os usuários. Porque quem vai ficar sem uma campanha nacional de vacina é a população inteira. Quem vai perder a farmácia popular, onde uns retiram remédio mais barato e outros retiram de graça, vai ser a população inteira. Quem vai perder a possibilidade de um transplante para uma pessoa da família ou até para si próprio de alta complexidade é o povo inteiro, porque planos de saúde não cobrem esse tipo de coisa. Cirurgias de alta complexidade. As pessoas que querem ver um filho formado, não importa em que carreira, em que profissão, podem não ter a chance de ver isso se as universidades públicas, passando por essa reforma, sofrerem as consequências da privatização do ensino. O povo não tem dinheiro para isso, a classe média não tem dinheiro para sustentar um curso de boa qualidade na iniciativa privada. É muito caro. Então, a população sabendo, para nós é importante, e essas iniciativas como a do sindicato, para mim é fundamental, é muito bom, e óbvio que no frigir dos ovos eu saio daqui não só satisfeito, mas levando um pouco mais de experiência. Ajuda a engordar a minha bagagem nessa história toda. Fico muito, muito feliz e agradecido por isso. E repetindo o final, que é o início, o convite está aceito quando vocês quiserem, mas independente de uma outra vinda ou não, o canal está aberto, vocês sabem como me encontrar, precisando de alguma coisa, podemos trabalhar pela internet, alguma coisa que vocês precisem, informações, dados e tal, a gente vai correr atrás, porque eu não estou sozinho nessa, e a gente procura ajudar no que for necessário a vocês aqui também. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Vladimir. Obrigado, doutor Elias. Já falei que você pediu música no Fantástico umas 4 vezes aqui, pela quantidade de vezes que você participou com a gente aqui. Elias, muito obrigado por ter participado desse debate com a gente também. Eu quem agradeço, só a fim de recado final, tem uma passagem que é atribuída a Ulisses, que um repórter o para na porta da Câmara e diz assim: essa seria a pior legislatura, e ele diz, esperem até ver a próxima, né? Então esse é um recado só para que nós tenhamos bastante consciência. 2026 é logo ali, nós vamos entrar em um regime de votação novamente para esses cargos que votam essas PECs, que fazem isso, e não tenham dúvidas
de que votos desperdiçados, né, descompromissados com a estrutura que se acredita correta, que se acredita de Estado, que a Constituição prevê, são aqueles que impulsionam bets, que impulsionam reformas desse nível. Então, se fica algum recado para a nossa audiência, é muita responsabilidade na hora de comparecer às urnas eletrônicas, porque lá o que se vota é realmente o que vai para o resultado, e quanto a isso, muitas vezes nós temos entregado em Goiás algo bastante complexo para o país. Então, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer voltar à nossa casa. Maravilha, obrigado, Elias, mais uma vez. Professora Giovana, tivemos um dia cheio hoje, né? Mas eu acho assim, a gente finaliza o dia, eu acho que com muita satisfação. Primeiro, né, quero agradecer o Vladimir por ter vindo e agradecer pela disponibilidade de continuar vindo, né? Nós temos área de abrangência não só em Goiânia, né? A gente também representa os professores da Universidade Federal de Jataí, da Universidade Federal de Catalão. Então, em perspectiva, né, a gente está conversando nesses dois lugares também a possibilidade da gente replicar esse seminário também nessas universidades. Então, com certeza nós vamos te fazer novos convites, né? Porque acho que essa pauta é uma pauta que eu acho que nós vamos ter que lidar com ela por muito tempo ainda. E eu quero acreditar que a gente vai dar conta de barrar mais uma vez, essa tentativa de desmontar o Estado brasileiro. Porque, como você vem dizendo, a gente tem que deixar muito claro em todos os lugares que a gente puder passar e falar sobre o assunto, que não se trata de uma reforma administrativa, que isso é apenas uma fachada, que na verdade se trata de um processo de desmonte do serviço público, de desmonte do Estado no Brasil, né? Então acho que isso é pauta, eu imagino, como ele estava dizendo, isso é pauta inclusive do processo eleitoral do ano que vem. Eu acho que esse debate ele vai voltar. Se nós dermos conta de fato segurar a investida aí desses setores, né, neoliberais que querem acabar com o Estado brasileiro, se nós conseguimos segurar isso este ano, com certeza ano que vem a gente vai para o debate numa outra condição, porque isso vai estar na agenda da discussão do ano que vem, do processo eleitoral do ano que vem. Então nós temos uma grande responsabilidade enquanto dirigente sindical de tentar fazer com que esse debate e os esclarecimentos aqui, tanto no seminário quanto no podcast, cheguem ao máximo possível da nossa base e da população de modo geral. Eu acho que eu finalizo o dia com essa sensação, primeiro de agradecimento por ter tido a possibilidade de ter acesso, né, a essa informação tão qualificada que o Vladimir trouxe para a gente, mas também com a responsabilidade de fazer com que isso consiga reverberar na nossa base de modo geral, né? Então entre os docentes, e não só os docentes, da comunidade universitária, da UFG, da UFJ, da UFCAT, mas também com a população brasileira de modo geral, né? Então é isso, e acho que eu tenho uns recadinhos para finalizar aí. Você vai fazer o convite ou tu quer que eu faça? Pode fazer, aproveita e embala. Então, para terminar, a gente vai terminar do jeito que a gente começou, convidando ainda quem não comprou o ingresso para participar do nosso tradicional baile, que vai acontecer no dia 22 agora de novembro, no Espaço Memorato. Os convites estão disponíveis aqui na sede do ADUFG, no nosso setor financeiro. Entrem em contato, porque eles já estão na fase de quase de esgotamento, mas assim, a gente está muito empenhado em fazer um baile bastante animado para todos e todas participarem. É isso, então vamos terminar. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer quem está assistindo a gente, reforçar que esse aqui é um aperitivo do seminário que nós fizemos hoje, dia 10, né, esse podcast vai ao ar na quinta, nós estamos na segunda, mas o seminário foi gravado na íntegra e está disponível, o link dele está disponível aqui na descrição desse vídeo. Então, se você interessou pelo tema, quer saber mais, é só clicar no link da descrição que a gente tem acesso a tudo que nós conversamos hoje à tarde aqui no seminário. Muito obrigado por estar assistindo a gente, acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube e até a próxima.